Olá, pessoal. Até que enfim, Ufa. chegamos, conseguimos. Conseguimos. Nosso É que, na primeiro verdade, nós programa. começamos de trás para frente, Alex. Né? Esse é o primeiro, mas nós focamos no quinto, no quarto, no terceiro, e hoje estamos gravando o primeiro. Porque tipo, o primeiro programa a gente não é conhecido ainda, então quase ninguém assiste. A partir do segundo o pessoal assiste, então a gente está gravando o segundo primeiro. Entendi, tá Entendeu? certo. Que é para dar essa... Então nós estamos aqui, né? Eu, professor Alex, professora Juliana, professora Nádia, professor Kleber, e a gente vai fazer um bate-papo, né? Bem descontraído, com temas relevantes, com assuntos pertinentes na educação, educação básica, educação superior, né? Os professores vão se apresentar e espero que você aproveite bastante, você possa também nos comentários colocar a sua opinião, colocar a sua experiência, né, para que a gente possa fazer desse canal um espaço de troca, né, Ju? Isso aí. Na verdade, o programa se chama Diário de Boas Práticas. Não interessa onde essa boa prática está. Se ela está lá no ensino superior, se ela está na educação básica, se ela está na educação infantil, se ela está lá no mestrado, Está vamos na gestão, atrás, está na gestão. Às vezes a gente acha que a boa prática também ela é só de sala de aula, e não é, né? Ela está em todos os cantos das instituições de ensino, e a nossa ideia é ir atrás dessa boa prática. Trouxemos hoje duas feras. Sim. Um da educação básica, que também atua no ensino superior, outra fera, a professora Nádia, do ensino superior. E nós vamos hoje, propositalmente, na verdade, vamos fazer um negócio diferente. Nós vamos começar o programa de uma forma um pouco diferente. Diferente porque, assim, Alex, o programa, na verdade, nós vamos atrás dessa boa prática dentro do colégio. Então, a ideia é trazer os cases de sucesso que está acontecendo dentro das instituições. Mas hoje nós vamos bater um papo de forma um pouco mais abrangente, sem uma temática muito específica. Sim, né, sim. Alex? A coisa mais panorâmica, né? E nós vamos começar o programa do jeito que a gente gosta, ouvindo o aluno. Porque o ouvir o aluno faz toda a diferença. Cuidado. Lógico. Porque a escola é o quê? A escola é feita para quem, Alex? Os alunos. Isso aí. Nós estamos com um problema no link, que a gente tinha um link, na verdade nós fizemos um link com a fala dos alunos, tinha um vídeo e tinha também uns podcasts que nós fizemos com a fala dos alunos, estamos com algum problema de transmissão, então a gente fez meio que a transcrição do áudio, só para a gente começar a debater em cima da fala, daquilo que o aluno pensa sobre a escola. Nós conversamos durante um mês com cerca de 50, 60 alunos, mais ou menos isso, né, Alex? Escola pública, escola privada, ensino superior. E nós fizemos alguns, na verdade, sim, foram nem perguntas, né, Alex? Nós deixamos eles à vontade para eles falarem aquilo que eles pensavam sobre a escola. Em todos os quesitos da escola. Sim. Desde a gestão até o professor, a estrutura física. E a gente ficou surpreendido. Porque, às vezes, nós não temos noção. O aluno está atento a tudo. O aluno está atento a tudo. Todos né? Na rede, nós não vamos citar nome, né? Depois a gente tem os vídeos, a gente depois coloca o link do vídeo para quem quiser ouvir o podcast. A gente pode postar no Twitter depois, fazer os podcasts, quem quiser realmente ouvir. Inclusive, se em algum dessas falas de alguns dos professores quiserem fazer algum comentário em cima de alguma fala lida aqui, já pode na hora mesmo, de repente, né? Começando com os alunos da rede pública, nós tivemos um aluno que falou o seguinte: a escola é o lugar onde passo a maior parte do meu tempo. Tem sido insuportável passar metade do meu dia nela. Esse foi um aluno de ensino médio de uma escola da rede pública. Nós tivemos um aluno também no primeiro ano do ensino médio que falou o seguinte: todo dia a mesma coisa. Todo dia a mesma coisa. Teve um que falou assim: o que vale a pena na escola são os amigos. Outro falou assim: não me sinto ouvido. Fomos na escola particular, que a gente acha que, né? Escola pública, fomos na escola particular. Universo. Essa escola particular aqui de Vila Velha, e ouvimos uns alunos da escola de Vitória também. Esse foi do pré-vestibular, foi do terceiro ano, um aluno do terceiro ano de uma escola aqui de Vila Velha falou assim: eu sou o público-alvo da escola, mas ela não é feita para mim. Pesado. O outro falou assim: as escolas só pensam em vestibular. É como se a minha vida inteira se resumisse a uma prova. Interessante isso aqui. Os professores só ficam com a cara fechada. Parece que estão ali obrigados. Parece? Será, Alex? Você fica com a cara fechada em sala de aula, Alex? Sim, tudo fechado. Alex só dá aula de camisa de malha, essas coisas assim.
Aí outro aluno falou assim, e engraçado, esse aqui falou, 9º ano esse aluno aqui, Alex. Fala-se tanto de democracia, ó a autoridade. Fala-se tanto de democracia, tudo que a escola não é. 9º ano, esse aqui, escola particular. E esses aqui agora, não foi só, nós temos visitado escolas inovadoras, escolas que estão com proposta diferenciada. E nós quisemos ouvir esses alunos também, não vamos ouvir o outro lado da moeda. Aí, o pessoal só vai falar coisa negativa da escola? Vamos ver o que os alunos têm a dizer. Olha só, Alex, estou adorando a nova dinâmica das aulas, muito mais a nossa cara. Isso é escola que aplica metodologia ativa, escola que está com a mão na massa. Nós visitamos muitos lugares legais. Lógico, à medida que o programa for passando, a gente vai vendo essa evolução aí, nós vamos estar trazendo. Outro que falou assim, esse aqui foi do 1º ano do ensino médio, tenho outra relação com a escola agora, tenho vontade de acordar de manhã e ir para o colégio. Teve outro que falou assim, não entendo por que todos os professores não fazem isso. Nesse caso aí, você observa que não é uma prática da escola às vezes é um professor ou alguns professores, eles adotam aquela prática e aí o aluno começa, né, por que todos nos fazem? Esse aqui, Alex, esse aqui é da escola pública. Professor que está revolucionando sala de aula, escola pública. Isso não é... Tem gente que fala, a escola que está trazendo práticas inovadoras são aquelas caras, né? Eu nunca vou poder botar meu filho... Não, escola pública, professor de escola pública que está regaçando as mangas. Olha o que o aluno falou. Estou amando as ferramentas do Google Classroom. O Google Classroom está mexendo, né? Dominou o mundo, né? Assim, Olha esse aqui que barato. As aulas que mais gosto são aquelas que fazemos rodízios por estações, que é a rotação por estação, né? Que é bem dinâmica e tal. Só para finalizar, esse aqui, ó. Meu professor utiliza as aulas apenas para praticar o que está estático no livro. A teoria a gente estuda em casa, com o apoio dos videoaulas. Minhas notas dobraram depois que passamos a usar essa dinâmica. Falando de sala de aula invertida. Então, gente, isso é o que os alunos estão pensando, estão falando. O aluno é muito verdadeiro, né? E é aquilo que a gente falou, a escola precisa ser construída a partir daquilo que eles almejam, né? Aquilo que eles vislumbram. E aí, professores? Isso que os alunos estão falando, isso reflete a realidade da escola? O que vocês acham? Professora Nádia, fica à vontade. Eu me vi nas falas tanto de um lado quanto do outro. De um lado, quando eu estava me formando, estava no meu processo de formação, que era um processo tradicional, um processo que era todo embasado assim, no professor sendo a única fonte de evidências, doutrinava os alunos. E eu achava aquilo realmente um saco. E aí o que aconteceu na minha vida? Num momento determinado, durante o mestrado, eu fui apresentada a metodologia ativa e aí aquilo parece que abriu os olhos, um novo mundo. Eu aprendi a estudar, aprendi a aprender e aprendi também a ensinar de uma maneira diferente. O que foi muito legal porque eu sou uma pessoa muito sinestésica, gosto de atuar, gosto de agir, e quando você aprende a agir e incentivar teu aluno a agir junto, as coisas, a dinâmica fica diferente. Então eu senti isso antes, como eu achava que as aulas eram, e hoje eu não suporto mais ter aula daquele formato. Sim. Eu adoro entrar numa sala que ela não tem as cadeirinhas uma atrás da outra, não tem mais aquela visão do professor na frente. Eu gosto de sentar numa sala como essa aqui. E a professora Nádia é médica. Você imagine, cara, a pressão que é o curso de medicina. Sim. Você é professora do curso de medicina. Formada pelo tradicional, formada pela doutrina de estar ali com o professor que é o seu mestre. E agora eu vejo a medicina de uma maneira com outros olhos até, porque é muito mais dinâmico, você consegue discutir as coisas, ter um contato melhor, trabalhar em grupo. Quem da nossa época de escola trabalhava em grupo ou sabia trabalhar em grupo? Eu tinha os grupinhos de amigos, ponto. Mas estudar e aprender com isso, eu não tinha essa capacidade. E eu me vi nas falas dos outros agora, justamente fazendo mestrado, estudando mais,
que como é melhor a gente poder compartilhar o conhecimento, a gente discutir, trocar ideia, trazer, ler em casa o livro, sim, claro que tem que ler, mas depois você ter uma discussão orientada, isso faz toda a diferença. Você traz o seu potencial e explora aquilo de uma maneira crescente, você não tem o limite do conhecimento. Acho que o conhecimento faz conhecimento e isso só cresce. Eu tenho uma dúvida. Apesar das metodologias ativas terem iniciado nos cursos de medicina, né? Aqui para nós, aqui no Brasil, a gente aqui no estado, tem uma pressão muito grande por resultados. Sim. Quando você começou a trabalhar com essas metodologias ativas, você passou por essa pressão, tipo, ó, nós vamos sair disso que já é garantido e você vai começar uma coisa que pelo duvidoso, né? Nossa, foi uma batalha, na verdade, de egos, porque a instituição que eu comecei a trabalhar trazendo metodologias ativas, ela iniciou o curso na metodologia ativa, então ela já era diferente desde o início. E a gente utilizou o aprendizado baseado em problemas, que é a metodologia de sala pequena, pequenos grupos, um tutor. Esse tutor não é o seu professor que vai lá te dar a aula, ele vai sim te ajudar a chegar nos objetivos e naquele problema. E a gente percebia como era discriminado, como é que existia uma pressão, inclusive das outras instituições nas quais eu inclusive trabalho. Como é que era diferente você lidar uma coisa com a outra. Mas o interessante é que eu percebo que os alunos que trabalharam na metodologia ativa, eles são muito mais preparados. Não que os outros não sejam, mas eles são mais desenvoltos, eles embarcam melhor. E medicina é medicina, a gente não pode pensar que ele tem que ver tudo, o máximo que ele puder. Mas com essa questão de problematizar, discutir, a gente traz num ambiente que ele vai conseguir, se ele vê alguma coisa parecida, ele vai conseguir trabalhar em cima daquilo. Então é muito interessante, os resultados, ao contrário do que se esperava, né, por todo mundo, foram excepcionais, são o melhor curso de medicina que nós temos, com a melhor nota, inclusive, aqui no estado, é o de metodologia ativa, totalmente ativa. E o aluno é receptivo? Você sente que... No começo, era aquela coisa nisso, assim... Como que esse aluno está chegando? Olha, foi super interessante. No começo, os alunos, eles cruzavam o braço, não, isso não vai funcionar, não, eu não quero participar. Porque a cultura do conteúdo exacerbado, da decoreba... É a abordagem tradicional a vida toda dentro da educação básica. De maneira passiva. Por que eu vou me dar o trabalho de ser ativo, discutir se eu tenho um professor que poderia vir e me dar a matéria toda mastigada? E ter a sensação de que está aprendendo, né? Exatamente. E aí eu percebo esses dois mundos com muita nitidez. O aluno, no começo, ele entra assim, ai, não queria isso, mas foi a minha opção, não teve jeito, eu entrei, né? Agora é esse vestibular... Passou o primeiro mês, que ele percebeu o que está acontecendo, ele começa a se ver num problema, a trabalhar desde o começo. Ele não quer. É a fala de 99% dos alunos. Caverna do Dragão. Até o final do primeiro período é isso. Eu quero trabalhar assim, eu não sei como é que a pessoa na tradicional estuda, porque não é assim, eles se questionam. E é muito interessante. Já na metodologia mista, a gente vê também essa questão, porque eles tiveram no começo do curso tradicional, e de repente tem uma turminha lá, uma disciplina chamada integração, que usa o PBL, que usa a aprendizagem baseada em problemas. O que eles estão gostando é que a gente consegue juntar as ideias do que eles estão vendo no que é o tradicional e trabalhar na metodologia ativa e aí sim fixar o conteúdo. Então é super interessante as vertentes, mas os alunos se surpreenderam, a sociedade se surpreendeu, pelo menos aqui no estado eu posso dizer que o desempenho foi lá em cima, são os melhores alunos que a gente tem, aqueles que trabalharam, né, realmente trabalharam, não só assimilaram de maneira Você sente que há uma unidade, por exemplo, a gente sabe que assim, tem os professores que estão fazendo, mas nós sabemos que tem uns que também ainda estão resistentes e não fazem. Como é que é isso, Nádia? Não, tem a metade que faz, a metade... Como que o aluno se comporta? Como é que há uma cobrança, comparação? Ele entende que tem essa separação, principalmente no misto, né? Porque no que é 100% metodologia ativa, para ele está ótimo. Mas no misto ele percebe que tem sim os ativos, mas tem os professores os passivos, vamos dizer assim. Metodologia passiva. O que a gente tentou fazer? Pois é, eu acabo falando que é passivo e ativo, não tem jeito. Uma metodologia ativa... A outra tem que ser passiva. E o interessante que a gente procurou fazer para justamente desmistificar a situação é pegar os professores que foram tradicionalmente criados, vamos dizer assim, sempre trabalharam,
E a gente está experimentando esses professores na metodologia ativa. O mais interessante é que eles estão trazendo o ativo para dentro da sala de aula deles, que antes era 100% passiva, vamos colocar assim, tradicional. Então eu tenho experiência assim, com colegas que a gente treinou, a gente trabalhou, ensinou, e eles eram aqueles professores catedráticos, aquela aula, aquela magna, né? Aquela aula assim. E agora eles começaram a fazer uma sala de aula invertida, começaram a dar matéria para os alunos estudarem antes e fazer estações. Estão experimentando. Então, eu acho que trouxe até para o professor a possibilidade de aprender. Aprendizagem. Então, não foi só dos alunos, né? Agora, imagina, Kleber, se os alunos já chegam lá no curso de medicina, já tendo essa experiência, já no ensino médio. Não precisa dominar, mas ele precisa ter o contato, ele precisa conhecer outras metodologias na educação básica. Conta a sua experiência, professor, pra gente. O que está acontecendo? Esses depoimentos têm alguma coisa a ver? Você já percebeu? Você acha que é muito diferente? O professor Alex e eu trabalhamos, né, já há alguns anos aí em instituições particulares e públicas juntos, já tivemos. Vocês fizeram mestrado juntos? Não, né? Fizemos ao mesmo tempo, programas diferentes. Diferentes. Mas fizemos mais ou menos ali na mesma época e enfrentamos, né, algumas dificuldades e tivemos também algumas conquistas parecidas. Então é um amigo de longa data. Travamos algumas batalhas juntos. Assim, essas são falas que a gente ouve há muitos anos, né, e que elas se reduzam, né, com o passar dos anos e não fiquem se multiplicando, porque você pega um adolescente e ele diz que a maior parte do tempo dele na escola e ele odeia ficar metade do dia dele na escola, esse adolescente quando ele ficar o dia inteiro na escola. O programa hoje é de educação em tempo integral, né? A expansão da educação em tempo integral. Tem a proposta do novo ensino médio que está vindo aí. Como que isso vai ser? O menino vai ficar de 7h30 da manhã, 5 horas da tarde na escola, num lugar que ele odeia, que ele não quer ficar, que ele não gosta do professor, o professor não gosta dele. Tá todo mundo ali, né? Parece que o professor falou cara fechada. O professor parece que ele está de cara fechada. Que ambiente é esse? Que perspectiva é essa de educação? Educação é igual transmitir conteúdo? Se for, é muito fácil. Vamos gravar uma bela aula aqui e a gente passa esse vídeo para quantas turmas precisar, né? Bota um robozinho passando conteúdo. Então, educação não é transmitir conteúdo, a gente precisa mudar essa chave, né? A gente trata a educação no âmbito mais geral. Então, lá quando a gente estudou no mestrado também, a gente foi conhecer algumas abordagens, né? Depois eu vou citar algumas aqui no outro momento que a gente vai falar mais da formação dos professores. Mas eu acredito que os cursos de licenciatura, eles precisam se fortalecer. Porque o professor ele não pode também conhecer isso lá no mestrado e doutorado. Ele tem que sair da sua graduação com conhecimento mínimo de PBL, sequência didática, pedagogia de projetos, né? Trabalhar. Às vezes não dá para fazer um PBL, você está com uma turma muito grande, você não consegue ali a divisão na educação básica. Organiza uma sequência didática, pedagogia de projetos, aplica esse conhecimento. Para isso, precisa conhecer os autores, conhecer um pouco dessas teorias, ter uma prática durante a graduação, na sua licenciatura, e a partir daí ele vai se aprimorando na especialização, no mestrado, no doutorado. Kleber, você não acha que falta o conhecimento muito de quem é o meu aluno, a que geração ele pertence? Até para saber o que usar, né? O que separar. Também. A gente entra hoje, a gente tem uma quantidade grande de turmas e a gente padroniza. A aula que eu dei na turma A, turma B, turma C, turma D, turma E. As turmas são iguais, dentro da mesma turma, uma mesma metodologia vai funcionar sempre? Às vezes sim, às vezes não. Numa época para trás, né? Nossa época funcionou, bem ou mal, acabou funcionando. Mas hoje os adolescentes, eles estão aí é uma questão de entender. Informação na nossa época era mais difícil, né? E agora a informação. Tem muita gente que pensa que eles são preguiçosos. A geração preguiçosa é a geração que não quer eles estão cheios de energia, eles precisam canalizar essa energia de uma forma positiva dentro da escola. Eles vão dissipar essa energia de outra forma, não na escola. Você falou uma coisa interessante. Na nossa época, funcionou. Era o que tinha, tipo, não tem tu, vai tu mesmo, né? Exatamente. Era o que tinha e tal. Só que, como você disse, na nossa época, a informação ela era restrita. Muito restrita. Por exemplo, quem tinha uma Barça em casa conseguia saber de um monte de coisa do passado. Fazer pesquisa mais bonita na Barça. A pesquisa mais bonita era na Barça. Era na Barça, né? Aí o que acontece? Então, poderia se pensar...
caro a Barça. Não, era caro. A gente pagava em 24 meses. A gente tinha na biblioteca municipal para abrir uma Barça. Né? Aí, tipo assim, era mais ou menos assim, a função do professor poderia ser confundida com a função de quem queria transmitir o conhecimento. Exatamente. Porque o conhecimento, a informação, no caso, estava com ele. Isso. Ele tinha os livros, ele fez o curso, ele leu e tal, né? O aluno não tinha, o professor falou, é lei, né? Exatamente. Aí, beleza. Hoje, a informação está na rede. Se o professor achar que a função dele é transmitir o conhecimento, ele é descartável. Transmitir informação, ele é descartável. Você pega isso aqui, sim, todo o conhecimento desenvolvido pela humanidade, que foi registrado, está aqui, na rede. Então, a função do professor não pode ser passar informação. Não, então, tem que envolver outras coisas. Nós temos a gente sai do professor detentor do conhecimento e a gente entra na era do professor mentor, né? Sim. Isso. Então, assim, já não serve mais. Não dá. Nós estamos com uma pessoa que mandou um e-mail perguntando se metodologia ativa e essas novas abordagens, se não é modinha. Não é modinha. Eu acredito que é uma evolução. É um olhar diferente para o que é necessário e o que mentalmente funciona, vamos dizer assim. É a aplicação da neurociência, vamos colocar nesses termos. Ela tem um motivo de ser, ela não veio de agora, não é modinha, ela começou, pelo menos na medicina eu posso falar que ela começou nos anos de 1950, nos Estados Unidos. Modinha demorada. Uma modinha que tem 67 anos, uma bela senhora, e que, tudo bem, aqui no Brasil realmente veio muito mais tarde. Mas modinha não, porque é uma coisa que tem se mostrado resultado, tanto é que a gente tem, por exemplo, na medicina, só para terminar a fala, o Ministério da Saúde só deixa agora abrir instituições de ensino em medicina se for na metodologia ativa. Olha! Não pode nem ser parcialmente, ela tem que ser na metodologia ativa. Então, uma modinha que tem o Ministério da Saúde por trás, o Ministério da Educação por trás, não é mais modinha. Tem muita invenção de moda. Esses dias eu estava lendo, eu até te perguntei, onde é que você conhece isso? Ela mandou para mim. Um monte de nome que estão inventando, mas no final das contas acaba que é... uma técnica básica. Né? Mas técnicas são um monte, né? Tem um leque de técnicas e vai dependendo do que você quer trabalhar. Qual é a maior dificuldade? Qual é a maior dificuldade? Fala, Cléber, pra gente. Qual é a maior entrave hoje? É o quê? Gestão? É postura docente? É postura discente? A gente tem algumas dificuldades que passam pela gestão. Hoje você está atuando na rede pública ou privada, professor? Hoje eu sou professor da rede pública, concursado. Alex, você está na privada e na pública? Isso. Ele era você se sente mais à vontade aonde? Ele era da rede pública. Eu já pública. trabalhei das esferas, né, municipal, estadual, agora estou na rede federal. Já fui professor há muito tempo também da rede particular, da educação básica. E assim... Que é dificuldade? O que é limitação? É recurso financeiro? É às mais vezes uma o questão recurso financeiro está lá, a gente não consegue usar. Às vezes o recurso financeiro realmente não está lá, não vem. E a gente precisa aprender a usar outros mecanismos, fazer parcerias, né, e trabalhar a criatividade dos alunos. Não é o ideal. Isso não exibe a responsabilidade do poder público. Sim. Né, como a gente conversou antes aqui. Mas a gente precisa mostrar, pelo menos, que é possível. Né? São muitas dificuldades que vêm desde a formação inicial do professor, lá da educação básica, um ano daquele que a gente estava trabalhando com os terceiros anos, né? E chegando próximo à inscrição do Enem, eu tinha 6 ou 7 turmas de terceiro ano, com mais de 30 alunos em cada. Então, vou fazer uma breve enquete, né? Quem quiser professor, quem vai fazer inscrição para licenciatura, qualquer área? Um numa turma, nenhum na outra, 2. Consegui 6 alunos. 6 ou 7 turmas de 30 alunos com vontade de fazer uma licenciatura. Muitos depois ali vão entrar no bacharelado e vão acabar indo para a licenciatura, acontece. Mas você já vê um problema aí na profissão docente, né, da educação básica. Os próprios estudantes que estão terminando a educação básica para entrar no nível superior não veem atrativos na formação docente, na formação para professor. Então isso já é um problema. Dentro dos cursos de licenciatura, nos últimos anos, melhorou bastante. A questão da carga horária do estágio, a obrigatoriedade dos TCCs. Eu fiz licenciatura, não tinha nem TCC.
Não tem tanto tempo, diga-se de passagem. Nossa. Não precisava fazer um TCC. Hoje você tem obrigatoriedade, está melhorando, mas ainda temos muitos passos a alcançar. Você vai hoje submeter um projeto para uma instituição de fomento, uma FAPES, uma CAPES, você coloca um projeto de pesquisa de um cara que está fazendo bacharelado em física, uma pesquisa aplicada lá com física quântica, alguma coisa, e coloca um projeto de um cara da licenciatura que está fazendo uma pedagogia de projetos aplicado numa escola, quem vai ganhar uma bolsa de incentivo? Então ainda tem muito isso, né? Então são problemas. Lá dentro da escola, muitos problemas, passa pela gestão, né? A atitude de professores ainda, que ainda, né? Não pensam em se abrir para essas novas ideias, às vezes estão lá massacrados com a carga horária, não conseguem estudar, mas às vezes também colocam uma certa dificuldade, né? A gente quer, uma coisa que a gente estudar, percebe... Você vai estudar de madrugada, você vai estudar final de semana e você vai se satisfazer com aquilo. Uma coisa que a gente percebe, assim, quando a gente faz uma visita, né, Alex? A gente estava comentando isso há pouco. As pessoas têm medo da inovação. O professor tem um medo da inovação. Se fala em tecnologia educacional, eles falam, não, mas o aluno não tem iPad. Então, eles condicionam a inovação, a tecnologia de ponta. E a grandes recursos, a grandes aplicativos, a coisas pagas, muito caras. Então, assim, há um fantasma em volta da inovação muito grande. Por isso que, às vezes, eu pergunto assim, qual é o maior desafio? Será que talvez não seja se libertar desse medo? E sempre tem uma desculpa, né, Alex? O diretor não deixa, o aluno vai distrair. Não tem internet boa, não é veloz, eu não consigo fazer. E sempre tem uma situação, que horas eu vou fazer isso? São mil entraves. Um dos problemas, acho que é a questão do conhecer, né? O professor não conhece, exatamente, ele acha realmente, é uma coisa high-tech, eu não tenho dinheiro, minha escola não tem e tal. Não sei se todo mundo sabe, mas o Google é de graça. Um monte de ferramenta da Google é de graça. Lembra quando você começou a usar Google, Alex? Alex foi o cara que... Nossa, eu ficava quando Alex assim, começou a usar Google, foi Google Slides que você usou primeiro ou foi Google Forms? Ficou apaixonado. Nossa. Me ligou, Juliana, esse Google Forms é bom demais. E começou a falar do Google Forms pra cá. E eu, tá bom, Alex. Ele agora não paro mais. Aí ele viciou e aí você... É aquela coisa da busca pessoal. Sim. Né? Que é o problema que a gente fala... Vamos bater em nós agora. Nós, professores, a gente tem muito mimimi, às vezes. Assim, vamos supor, eu não tive formação, ninguém me formou, a escola não dá apoio e tal. A formação, é claro, se tiver uma formação direcionada, trouxer o pessoal da Google aqui, Google Innovator, para poder ensinar, para poder dar formação, fantástico. Mas não trouxe. Não dá para trazer ainda. Então, tá na internet. Aí eu quero aprender a mexer com o Google Forms. Eu vou na internet. Aí tem vídeos, centenas de vídeos, uns bons, outros ruins, você teasa o canal, eu estou aprendendo demais, e tal. Então, eu quero agora aprender a usar o Google. Gente, a Google está dando um suporte. Não estou fazendo propaganda da Google, não, porque a gente não tem nenhum tipo de parceria, nem patrocínio da Google, mas é uma coisa que a gente tem que falar. A Google está revolucionando a educação no Brasil. Sim. Né? Claro, existem os aplicativos que são pagos, mas existem os aplicativos, as facilidades, os instrumentos gratuitos. Gente, o professor tem toda uma gama de recursos que ele pode correr atrás. Alguém te ensinou a mexer em Google ferramentas? A gente corre atrás, a gente estuda, a gente pega o tutorial aqui, assiste aqui, aí tem uma live de um grupo legal, a gente corre lá e se inscreve. Nós estamos inscritos em todos esses... Então, há um grupo educacional no Brasil que está nesse movimento de mudança, que está sedento pela mudança, está querendo a mudança. Então, assim como nós, eu acho que esse programa nasceu, esse canal nosso, Diário de Inovações, ele vem muito desse desejo de empurrar, de fomentar, de falar de gente, existem os desafios, mas é possível fazer e não é difícil fazer. Com Acho que parte mais na motivação pessoal e daquela vontade. Não, eu vou dar o primeiro passo. Temos que dar o primeiro passo. Verdade. Né? Verdade. A gente não entra na instituição perfeita. Não existe instituição perfeita. Não, existe instituição perfeita, Alex? Tem como. Como a instituição é perfeita, assim, né? As pessoas que formam a instituição não são perfeitas, né? Não tem. Vamos voltar nessa questão, né, que você colocou da questão da posição do professor. Às vezes a gente está lá, quanto professor, realmente, quando a gente vê aquele mundo, né, de adolescência, cara, como é que eu vou dar conta disso tudo, né? Então, deixa eu dar a minha aula pronta, tradicional, aqui no slide, que eu estou usando tecnologia, né, usando projetor multimídia.
E tá todo mundo ali, sabe? Aquele formato, né, da sala, todo mundo sentadinho um atrás do outro, né? Aquela fábrica, né? Aquela coisa ali. De fábrica. E aí às vezes o professor pensa que se ele for desenvolver um trabalho diferenciado, com metodologias diferenciadas, metodologias novas, ele vai precisar alcançar aquele mundo todo. E às vezes não é isso. Um professor desenvolve um trabalho com uma turma, um professor desenvolve um trabalho com mais uma turma, um outro professor, outra turma, um grupo de professores, a escola inteira se movimenta. Com certeza. Não sobrecarrega um ou dois ou um grupo pequeno de professores, a escola se movimenta e vai dando um passo depois do outro. A gente não vai mudar também da noite para o dia. Sim. Com não certeza. vai dormir. É A perigoso. gente não vai gradativo. dormir com uma Sim, mentalidade, né, de uma abordagem tradicional e vai acordar com uma abordagem sociocultural. Não é assim, é uma construção. O professor também precisa estudar. O professor não pode parar de estudar, assim, o médico não pode parar de estudar, o bom profissional não pode parar de estudar. Então o professor precisa também ler um artigo, faz um grupo de estudo. Essa semana vamos ler um artigo, lê um artigo uma semana, apresenta para os outros na semana seguinte, na outra, o outro. Não pesa tanto. Não pesa tanto. E aí vai. Dá para fazer com Hangout. Dá para fazer com Hangout. Mas não é fácil. Às vezes o professor pensa que vai ser fácil, não é fácil. Verdade. Mas olha, uma experiência que a gente tem, que não custa nada, na verdade custa dentro dos materiais de uma escola comum, um papel de flip chart. 2 canetas, ou se quiser variar, coloca mais umas cores ali, ou um quadro branco. Você consegue desenvolver uma sessão tutorial, pequeno grupo de 8, 12 alunos, ou também um grupo de 30 alunos, porque existe o PBL para grandes grupos. E assim você vai com quadro negro, você gasta o mesmo giz que a escola gastaria, o que você vai precisar, na verdade, de boa vontade. Por quê? Porque para a metodologia ativa não tem jeito. Você tem que estudar e você tem que se preparar. Porque parece fácil na hora, mas a gente tem que planejar aquilo tem que tudo, ser muito né? planejado. Mas custo Sai mesmo. da nossa zona de conforto, né? Com certeza. Porque às vezes o menino te pergunta uma coisa que você... Opa! Mas aí o mais legal da metodologia ativa é isso também. Não sei, mas eu vou te ensinar e eu vou aprender Todo a mundo procurar. vai aprender, todo mundo vai Vamos aprender. juntos aprender. Então sai daquela coisa, eu não preciso de ser detentora de 100% do conhecimento, Com porque certeza. ninguém é. Mas a gente ensina os meninos a correrem atrás da informação, assim como nós aprendemos a correr atrás da informação, Sim. que eu acho que é o mais fenomenal da história toda. Então, É o tá que aí eu- o Google, tá aí o resto, e você sabendo usar o instrumento, você só precisa saber usar. A sala se torna, de fato, um espaço colaborativo, né? Ela deixa de ter É o que paredes. Paulo Freire já tenta trazer para a Sim. gente há algum tempo, né? O ensino-aprendizagem não é a via de mão única. O aluno não está ali desprovido de qualquer conhecimento. Ele tem uma bagagem. Verdade. Ele viveu até aquele momento. Ele nasceu, ele viveu, ele tem a família, os amigos, a religião dele. E isso ele tem uma bagagem de conhecimentos. Sim. E ele traz isso para a escola. Ele não deixa lá na Isso. porta da escola para ver gente vir aqui e depositar o conhecimento, né? Conhecimento Essa de educação PhD, bancária, né? Da educação bancária dele lá, e depois ele vai embora, e aí? Qual sentido isso faz, né? Então a gente partir da problematização com situações cotidianas dele, reais, faz com que ele se motive. E usar o que ele já conhece, né? Quando ele percebe que ele acha até que sabe muita coisa, mas quando a gente percebe que tem nuances do que ele não sabe, mas que está integrado numa coisa que ele já tem algum domínio, isso motiva ele a procurar. Isso que eu ia falar. Então- Quando ele fala assim, poxa, isso aí, mas Olha isso aí, mas Eu não aguentei, eu vou ter que ler. Pode falar, desculpa, professora, eu vou procurar aqui. não, imagina. Então meu eu acho negócio assim, tá vibrando aqui, tem um monte de gente querendo falar aqui. essa bagagem que o aluno traz é o que nós, professores, precisamos carregar e colocar elementos ali dentro que vão perturbá-lo a Isso, ponto sim. de que ele vá buscar o conhecimento novo, né? Então é todo um crescente. Por isso são metodologias ativas, né? Ativas. Isso, ele vai correr. E aí a gente vai se surpreender todo dia, porque todo tempo dia vai inteiro, chegar a uma gente coisa aprende nova. E a gente vai muito. aprender. E a gente vai aprender muito com isso. Eu nunca aprendi tanto na minha vida quanto agora trabalhando em metodologia ativa. Eu falo que eu estudo muito mais agora do que eu estudei toda a minha vida acadêmica. Todo dia a gente, eu e a Alex, a gente conversa muito, apesar de que não trabalhamos no Mais mesmo ou menos. local, mas a gente se fala, até por causa do conta do canal e estudo continuado que a gente faz junto. Cada 5 minutos é um conhecimento novo. Nossa. A gente se fala, Alex, eu acabei de ver, nossa, o Ju, manda pra mim. Manda o link pra ele, ele olha e falou, caramba, isso é novo. Ele já vai para um... Sim. Então, Aí ele vai e já compartilha com os alunos do fantástico. grupo, que a gente tem grupo de tudo quanto é
quanto é lado, a gente está conversando com os alunos e nós estamos compartilhando isso com os alunos em tempo real e os alunos deliram. Eles estão absorvendo e é uma coisa que parecia assim, eles vão ter muita resistência. De fato, se eu chego e apresento de primeira, eles já têm, mas quando você vai dando as dicas, mandando leituras para eles, eles vão lendo e vão começando, não, mas poxa, tinha que ser assim. Coisas poucas, por exemplo, na escola pública que eu trabalho, os alunos estão fazendo listas de exercícios e algumas provas minhas no Google Forms. Ótimo. Então eu crio elas lá e disponibilizo o link para eles. Então dá para inserir vídeos, dá para inserir uma série de coisas. Então não tem feito na internet a questão. Se eu pegasse uma questão do vestibular que existe e colocasse lá, ele pesquisaria, pegaria a resposta e marcaria. Aí o que eu faço? Nós estamos falando de energia. Falei, energia, deixa eu pensar. Uma rampa de skate. Vou no YouTube, procuro um vídeo. Aí eu peguei um vídeo, por exemplo, de um cara saltando de um helicóptero, entrando na mega rampa. E aí ele faz algumas manobras e tal. E aí em cima daquilo eu fiz uma questão. Eu sempre pego o vídeo e tal, faço questões. E coloco lá para eles marcarem. Primeiros comentários que tiveram foi interessante, porque o aluno colocou no grupo do WhatsApp da sala, falou assim, esse professor não é bobo não, eu procurei a resposta na internet e não tem. De fato, não tem, que era o medo de alguns professores. Vai pesquisar na internet. Mas é a cultura que eles têm. Sim, porque o tipo de questão que a gente coloca para eles é questão que permite fazer isso. Sim. Aí eles pensam assim, prova online, bobinho, vou colar tudo, vou colar. Aí o menino colocou isso, aí o pessoal riu e tal, e uma menina tirou o print e mandou pra mim. Falei, pessoal. Aí eu peguei e ri e falei, não tem problema. Pessoal, mas se usar a internet, não tem problema. Você tá pesquisando, você tá aprendendo. Exatamente. Bacana. Aí, com essa questão das provas online, somente essa questão, e outra que eu fiz com eles foi usar o Data Show. Aí eu falei que cheguei com a apresentação, não usei o Data Show, eu mandei pro grupo do WhatsApp da sala, eles baixaram no celular deles porque a gente pode usar hoje, acha que pode usar o Data Show, mas agora a gente faz o celular de tela. Sim. Aí ele abre aqui, e eles falaram o seguinte, puxa, no Data Show, quando o projeto está lá e mudou o slide, muda para todo mundo. Então, às vezes, eu não li o que está lá ainda, ou eu fiquei preso a uma figura, pensando que era aquilo, mas já mudou. Aí o outro falou, não, às vezes não mudou, mas eu já li. Aí eu fico lá esperando e tal. Aqui eu percebi, e eles falaram que quando você muda, o outro ainda continua na tela que estava, ele dá um zoom aqui para ver alguma coisa e tal, ficou muito melhor. Aí uma mãe, pede para voltar, que ele volta. Uma mãe, ela colocou no Instagram, colocando no Instagram. A reação vem das famílias também. A mãe, colocou no Instagram e ela colocou assim, tinha muito tempo que eu não via minha filha tão interessada nos estudos. E a referência de ensino que ela tem é em cima das suas aulas. Todos os dias ela tem algo para contar sobre a aula. E dessa forma, indiretamente, fez ela ter interesse em outras matérias. É nítido o esforço dela. E ela descobriu hoje que ela já passou em 3 matérias que ela tinha muita dificuldade. Resumindo, esse tipo de aula acaba incentivando a minha filha a estudar para outras matérias. E foi simplesmente avaliações feitas, né, com o Google Forms e utilizar o celular. Eu já criei uma turma no Google Classroom e já coloquei alguns e a gente está testando, mandando materiais para eles e tal. E por que eu falo sempre assim dessa questão da ferramenta Google? Os apps da Google, eles estão todos ligados entre si. Então, a facilidade para nós trabalharmos com isso é muito grande. Por exemplo, você vai no Drive e coloca tudo lá. Sim. Então, se você está no Forms, você puxa do Drive, você compartilha, você usa o Google Drive. Que legal o aluno descobrindo. Olha, mas isso, e eles vão descobrindo juntos e eles entusiasmados, gente. É um mundo novo. E o legal, Alex, por exemplo, eu acompanho muito o Alex está em sala de aula, eu estou mais em gestão, então a gente perde um pouco daquele contato de sala de aula, apesar de que dei aula a vida inteira. E eu vibro junto com ele, porque ele vai compartilhando e a gente vai compartilhando as experiências. Os outros professores que ainda não estão fazendo, começam a ver esse movimento. Teve uma professora, colega sua, falou assim, mas gente, o que está acontecendo? Os alunos estão enlouquecidos, quero fazer isso também. Aí já estão criando um grupo. Espera aí, quantas vezes nós já ouvimos lá? Os dois estão querendo aparecer. Até chegar nesse ponto aí, leva muita porrada. Mas chega, tá vendo? Vai chegar. Chega. E aí quando você faz um grupo, o grupo cresce um pouquinho, ou se adequa, ou vai ficar sendo massacrado. Isso é legal, né, gente? Quando o grupo cresce, por conta você começa a inspirar. Não só você, porque acabou esse negócio de você, o grupo, né, o movimento do grupo, os resultados do grupo, isso começa a gerar, isso vai para a comunidade escolar, isso começa a ganhar uma dimensão, uma proporção. Negócio maravilhoso, gente. Não tem outro caminho para a gente que é da educação.
a gente que trabalha a educação há muitos anos e que colocou isso como, né, a gente faz com amor. É isso aí. Então a gente tem que seguir esse caminho de incentivar, de tentar sempre fazer diferente, fazer melhor. É isso aí. A fala da mãe da aluna, né? Ela descobriu hoje que passou em 3. Descobriu hoje, mas como? Ela não está fazendo... Parou de se preocupar com a nota, pura e simples. Isso. Né? E Quando era ela uma descobriu, aluna, já tinha ido 3. era uma então, aluna assim, que tinha um tem certo dificuldade, assim, um baixo de rendimento. o aluno fica preso, é o castigo do professor. Se você não fizer, você vai ficar reprovado. Você já entra na escola. Você Com vai essa fazer ideia. lá na instituição, né, hoje que eu trabalho, a gente faz um processo seletivo, a gente vai à comunidade, apresenta, mostra o edital, chama o aluno para te ameaçar com a reprovação, logo na primeira semana de aula. Então, o que é isso? Né? Então, assim, a gente tem que pensar isso de uma outra forma. Né? É fantástico isso aí, né, que você está colocando a questão do exercício lá com um videozinho do Bob, né? Foi ele mesmo. Você é um cara muito sagaz, né? Você está na instituição particular, trabalhando com pré-ENEM, metodologia tradicional, sala de aula cheia, está embaixo. Se você faz uma lista de exercício, de um exercício, que o menino vai ficar 30 minutos para resolver, o seu colega, mas ele fez um exercício, em 30 minutos ele podia fazer 30 exercícios. É o método da repetição ainda enraizado. Exatamente. Porque o cara vai aprender resolvendo um, primeiro ele vai aprender que, né, não vai adiantar ele buscar lá, porque você vai fazer diferente. Já é uma coisa que ele aprende. E depois ele vai ter que ir o passo a passo. É melhor ele fazer um desse do que fazer 10 iguais. Exatamente. Isso mesmo. Porque ele vai pegar Que ele lá vai a esquecer. formulazinha, aplicação, vai fazer a prova, acabou. Não teve significado nenhum na vida dele. Exatamente. Entendi. Então, assim, gente, na verdade, hoje foi o que eu falei, a gente ia falar de forma muito ampla sobre esse assunto, sobre a educação do século XXI, o que está acontecendo, os desafios, as possibilidades. Acho que as possibilidades são maiores do que os desafios, né? A gente tem que só acordar para as possibilidades, são infinitas. Mas, na verdade, nos próximos programas, nós vamos querer gravar a prática ali. Sim. Nós vamos começar a entrar nas temáticas, né? Então, nós vamos bater lá que eu tô sabendo, sabe, Alex? Que esse professor, que essa figura... Que ele é aquele professor que pendura na árvore. É mais ou menos isso? Isso aí, que gosta de explodir as coisas, que gosta de... ele é um professor meio assim, né? Subir morro, bota os moleques pra subir morro, pra Nós vamos querer saber suar um pouquinho. Suar um pouquinho. Você tá o quê? Lá em Domingos Martins? Montanha, cidade de Montanha, norte do estado. Isso deve aprontar lá, hein? Olha, esse ano 2017 foi um pouco puxado, né? Motivos ali administrativos, aconteceram algumas coisas que acabaram me limitando um pouco. Agora, no final do ano, mês passado, a gente conseguiu fazer, enfim, uma saída a campo. Fomos fazer São Mateus, Conceição da Barra e Itaúnas, na semana de comemoração da consciência negra. Então, fomos a São Mateus, né, professor de História, Sociologia, trabalharam bastante coisas ali com relação à comemoração do Dia da Consciência Negra, questão da escravidão, né, muita coisa assim. Lá tem um museu da época da escravidão. São os quilombolas também, isso, né? os Tem a quilombolas. cultura quilombola. Me fugiu o nome do museu agora. É um museu que hoje é particular, ele é fechado. A gente conseguiu lá um incentivo com os alunos, né? Comissão de instituição pública. E aí fizemos ali o circuito e depois a gente aproveitou que já estava ali e fomos fazer a trilha ali em Itaúnas. Conseguimos fazer também algumas intervenções interessantes ali no ecossistema do Manguezal, bastante modificado, né? Falar um pouco de educação ambiental e coisas que a gente fazia aqui com mais frequência, né? Mas nós vamos lá, nós vamos atrás desse professor, nós vamos gravar, nós vamos fazer um programa com a sua prática ali, com seus alunos, o que você anda aprontando com aqueles meninos, que eu sei que só sai coisa boa dali. Professora Nádia, nós vamos caçar ela nas metodologias ativas, vamos começar a trazer, porque o legal, a ideia do canal é trazer isso na prática. Sim. Né? Aqui a gente está fazendo um discurso, está falando, contando um pouco assim, de forma muito... Pontuação inicial, né? Mas a gente quer gravar, né, o aluno, né, ouvir esse aluno que já está inserido, né, nas práticas, como que isso realmente está acontecendo na prática, né, para inspirar outras pessoas. Às vezes o professor até tem aquela vontade, né, mas precisa de um start, né, às vezes. Por onde eu começo? É isso aí. E aí, o que vocês vão observar lá, que o Alex, né, já conhece muito, você vai lá, vai observar na Eu prática vou. que o
fundamental, o trabalho interdisciplinar. Isso aí. O trabalho interdisciplinar, ele te abre um leque tão amplo de possibilidades que você tem que pegar a tesoura e cortando. Falar, não, aqui agora não, porque senão você não para mais. Você vai embora. E a tônica de muitas metodologias ativas, né, professora Nádia? O PBL, por exemplo. Tem interdisciplinaridade. Por exemplo, na medicina, imagina, é um mundo de coisa, né? Um mundo de áreas e a gente tem que falar a mesma língua. E tem que fazer o menino pensar que o indivíduo não é um osso, não é um músculozinho só e que ele não conseguiria juntar um com o outro se fosse na tradicional. É um todo e aquilo tudo trabalha. Então, ele tem desde a emoção e tudo mais até o biológico, o patológico. E isso tem que ser integrado. A gente trabalha na comunidade do mesmo jeito que trabalha dentro do laboratório, trabalha dentro da sala de aula grande, da pequena, com várias metodologias e assim vai. Então, tem que trabalhar todo mundo junto, o máximo de coisas possíveis. Claro, a ideia de que a gente tem que dar essas podadas é muito importante, senão a gente foge e a gente perde a noção. Porque a empolgação vai vindo e a gente perde, mas aquele norte, aquele roteiro, ele tem que existir de base. Eu tô curiosa, porque medicina é aquela coisa que a gente pensa tão engessada, tão Verdade. Tradicional, pesado. Eu quero ver esse case de sucesso, porque como que você pega um curso, a responsabilidade é uma responsabilidade de um curso de medicina, você imagina como que você trabalha essa liberdade pedagógica, como que você trabalha essa porque a metodologia ativa, ela fala muito dessa liberdade, você dá muita liberdade. Como dosar? Eu quero ver isso na prática, Alex, sou curiosa. Também quero ver isso na prática. Vocês vão sentir o feeling que a gente sente. É muito do que o profissional está sentindo ali, que ele tem que ir por aquele caminho, às vezes um método não funciona tão bem, vamos para o outro. Não, mas é legal, sabe o que eu acho legal, Alex? Nós temos que focar no que dá certo e o que não dá. Até a trilha, até dar certo. O que aconteceu? Não deu certo. Às vezes o que faz a gente dar esse recorte é a nossa questão de limitação do tempo. Sim. Mas não que as mídias hoje não permitam a gente trabalhar com os alunos num extra tempo. Sim. Por aqui nós não vamos trabalhar dentro do nosso planejamento, mas isso aqui funciona, vamos fazer? E aí vai compartilhando, vai vendo até onde foi. E a gente tem que ver esse case, principalmente esse case dela, antes do início letivo do ano que vem. Porque tem uma turma, todas as turmas, eu já vou inserir em algum momento, né, alguma atividade, flip classroom, vou utilizar algumas. Só que tem uma turma que eu separei até para testar, porque vai ter uma ou duas, se tiver naquela série, uma só, eu faço em uma. Que eu vou fazer o ano inteiro com metodologias ativas. Vou iniciar até a metade do ano com o PBL, e aí colocando outras atividades, como instrução por pares, né, e tal. Sim. E vou até o final do ano. Falei assim, nós vamos... O Alex pirou a cabeça no planejamento dele do ano que vem. Vou fazer essa turma. Alex, eu não sei se eu tô feliz ou se eu tô com pena. Eu não sei se eu tô com medo ou se eu tô... Eu ia falar. Eu ia falar, mas como eu te conheço o que você faz dar certo, você vai ser demitido. Quem descobre, vai dar certo. Pira e fala, Alex, é isso mesmo, Alex? Não, é isso. E ele fica enlouquecido. Mas vamos embora. Vamos lá, vamos conhecer a metodologia do PBL lá na medicina. Você vai ver como é que funciona. A gente consegue falar da célula até a doença mais grave e epidemiologia mais barra pesada junto de bioestatística no mesmo problema. Porque o pessoal tem medo da questão do conteúdo. Alguns já disseram, cara, se for fazer PBL ou algum outro, você pode até ter que abrir mão do conteúdo. Eu, na minha cabeça, não precisa disso. Pelo contrário. Pelo contrário, a gente trabalha o conteúdo muito bem trabalhado. Exemplificado, óbvio, mas é por similaridades. Né? É a forma, aí volta no início da nossa conversa, porque o conteúdo pelo conteúdo... Qualquer um tem. Né? Ou você tem a metodologia tradicional, você vai só depositar aquele conteúdo ali da mesma forma em todos, e aí todos vão aprender da mesma forma, então todo mundo vai tirar 100 na prova. Ou todo mundo vai tirar cadê a nota máxima? Todo mundo. Então, muita coisa para mudar. A gente não pode abandonar o conteúdo. Não, mas não conversar muito, gente. Esse canal aqui, na verdade, o assunto não acaba. Lembra dos recortes, né? O pessoal está fazendo sinal aí que a gente já falou demais. Já esgotou todos os tempos. Prorrogação. Já fomos para o segundo prorrogação do segundo tempo. Acabou o jogo, a gente está aqui. Gente, educação, negócio assim, a gente fala até e a gente quase não fala. Não, a gente quase não fala, Alex. Nossa, junta aí você, então não tem espaço para mais ninguém. Você tem uma prática inovadora, uma prática diferenciada, você está fazendo a diferença?
nós podemos chamar a sua prática de boa prática? Conta pra gente. Você vai mandar um e-mail. Se você tem uma prática que você quer contar, quer sentar aqui, quer rir com a gente, quer compartilhar suas alegrias, tristezas, dificuldades, possibilidades, manda um e-mail para contato@inovaeducacional.com.br que a gente vai até você. A gente quer bater um papo, a gente quer te ouvir para poder compartilhar aqui. Queria agradecer aos queridos professores e parceiros, que são todos parceiros, Alex. Aqui é um grupo e a gente quer cada vez mais, eu falo, é um network de professores e nós vamos fazer diferença. Nós estamos lutando, estamos caminhando, a ideia é essa. A ideia realmente é a gente... É um movimento? Podemos chamar isso de um movimento? Pode ser, não me importo não. Não? Tem que ter movimento. A ideia é essa. Tem que ter movimento. Não, gente, é um organismo vivo. A gente tem que movimentar. movimentar. Professor Kleber, muito obrigado. Eu que agradeço Vamos o atrás de convite. você lá. Vamos lá. Professora Convidado pra Nádia, voltar. com certeza. Gente, obrigado por ficar conosco até agora. Sim. Vamos conversar sempre. Cada semana a gente vai trazer uma novidade. Sim. Não é não? Vamos, se inscreva no canal, dê a sugestão também de assuntos. Claro. Eu queria ouvir uma discussão sobre tal coisa. A gente vai atrás das pessoas que estão produzindo nessa área, né? Que são referência nessa área. E a gente Manda vem e-mail pra conversar gente. também. A gente não sabe nada não, mas a gente conhece gente que sabe, entendeu? Isso aí. Aí a gente chama. Nós estamos na luta, Aí a nós gente estamos na chama, luta, nós estamos cavucando, né, Alex? Estamos fuçando. O negócio não é A gente quer conhecer. ouvir você. É conhecer quem conhece. Com certeza. Um abraço, galera. Muito obrigado, professor. Obrigado, Ju. Tchau, gente. Se inscreva Obrigado. no canal, hein? Inscreva no canal.